elite literária, no Brasil, significou até bem pouco tempo não um refinamento de gosto, mas apenas capacidade de interessar-se pelas letras. Olá, a aula de hoje vai tratar de um assunto bastante controverso. O assunto é gêneros literários, o ensaístico. Por que eu falei em controvérsia? É porque um ensaio é um tipo de texto que tem algumas características que habitualmente não são associadas à literatura. O ensaio ele é um estudo de cunho científico. Ele existe em função de certas exigências da ciência, a argumentação, uma noção de verdade, a comprovação de certas ideias. Enfim, o ensaio tem essa ligação muito mais com um tipo de texto não literário do que com um texto literário. Mas então por que é que nós vamos estudar entre os gêneros literários o ensaístico? É porque é muito da nossa contemporaneidade esta situação. Os textos estão passando por transformações bastante grandes. Eles estão adquirindo características uns dos outros e isto causa uma transformação bastante grande na forma como eles se apresentam para o leitor. Mais do que isso, não apenas os textos se transformam, porque eles não têm também vida independente. Eles mudam porque o homem se transforma. Eles mudam porque o escritor busca formas diferentes de se expressar e aí acaba criando discursos diferenciados. Também o leitor tem um papel importante em toda essa situação, porque o leitor é que vai olhar para um texto, classificar um texto de acordo com o seu entendimento desse texto. Então, para nós estudarmos o gênero ensaístico, nós vamos precisar discutir todas essas questões durante a aula de hoje. E nós vamos começar com uma ilustração. Eu vou pedir a vocês que ouçam e vejam uma conferência da escritora Marina Colasanti, que trata sobre literatura. E que vocês observem o modo como ela fala, se o seu modo de falar sai um pouco daquela tonalidade da conversa natural, se a sua ideia se expressa também com alguns apoios, alguns argumentos, alguma exemplificação que não faz parte do nosso cotidiano. Além disso, pedir a vocês que observem o que é que ela está querendo dizer, qual é o seu objetivo, em que ideia ela está querendo chegar e que caminho ela percorre para chegar a esse conceito, a essa ideia. Observem também, e em especial, no conjunto do texto, as palavras que ela usa, se são palavras que têm uma terminologia específica, que são termos que são usados com bastante objetividade, com bastante justeza para expressar aquela ideia. Esses contos não são realismo. Esses contos trabalham com o imaginário. O Chapeuzinho Vermelho é uma parábola maravilhosa sobre os ciclos da vida, sobre a passagem da infância à juventude, à idade adulta, o ciclo inteiro da vida. É um conto de grande intensidade. E me façam um favor os que acham que uma família não deixa uma vovozinha na floresta. O quê? Vá nos asilos de velhinho, ver onde é que as famílias deixam seus velhinhos. A sociedade não é boa para os seus velhos, não nos façamos ilusões românticas. Então, os contos de fada, quando dizem, que ridículo abandonar as crianças na floresta. Não, na floresta não. Nos pontos, nos sinais luminosos, vendendo bala, fazendo malabares, assaltando carro. Não são crianças largadas essas? Não estão na floresta cheias de lobos e cheias de bruxas, ou seja, cheios de perigos e de maldade? Estão. A sociedade sempre foi muito má com as suas crianças. Os contos de fada narram através de metáfora a realidade. Usam símbolos para falar
dos sentimentos, das angústias, dos grandes sentimentos de base, medo da morte, relação com o desconhecido, paixão, ciúme, inveja, briga entre irmãos, disputa pelo afeto. Todas as famílias têm isso, todas as sociedades têm isso. Isso é que constitui os seres humanos. E é disso que falam esses grandes contos clássicos, grandes contos de fada. A partir das observações que vocês fizeram, vamos começar a pensar um pouquinho que gênero é esse gênero ensaístico. Em primeiro lugar, vocês podem encontrar na literatura uma classificação para esse gênero, dizendo que ele é um gênero de fronteira. Esse termo espacial de fronteira significa o quê? Um gênero de fronteira é aquele que vai existir no limite, que vai reunir características de dois territórios discursivos diferentes. O que é isso? Nós temos, por exemplo, o discurso histórico. O discurso histórico se organiza a partir de pressupostos mais ou menos fixos. A necessidade de comprovação, a citação de documentos, a datação desses documentos, a definição da sua origem, o estabelecimento de um contexto para que esse documento possa ser bem interpretado e algumas coisas mais. Isso pertence ao gênero histórico. Vamos pegar agora o gênero literário. O gênero literário não tem, em princípio, a mesma necessidade objetiva de apresentar documentos, de ter uma busca de verdade definitiva, uma contextualização, buscando várias razões para o acontecimento, nada disso. Mas o gênero literário tem uma intenção, um objetivo, que é diferente do histórico e que é fundamental para que ele seja literário, que é a busca da beleza da palavra, da arte, da estética da palavra, do modo como se expressa. E, além disso, esta expressão ligada a uma subjetividade, a manifestação de um eu. Ora, se nós tomarmos esses dois territórios, nós vamos verificar que há pontos em comum. Esses pontos em comum vão formar o chamado gênero de fronteira. Então, nós podemos ter, por exemplo, um romance histórico, um texto literário que vai aproveitar da história aquelas características documentais, a objetividade, a datação dos fatos, dos documentos e aí por diante. Então, nós temos aí um gênero de fronteira. Como é que isso acontece no ensaio? Quais são os discursos com os quais o literário vai se confrontar, dos quais ele vai aproveitar elementos em comum para que nós possamos dizer que um ensaio é um gênero literário. Em primeiro lugar, o ensaio vai se limitar com todos aqueles discursos que são discursos da área científica. Eu vou pensar na astronomia, por exemplo, eu posso pensar na própria história, vou pensar na geografia, posso pensar na sociologia. Todos esses textos pertencem àquilo que nós denominamos um gênero não literário, científico, portanto. O ensaio, ele vai usar das informações, vai desenvolver ideias que estão ligadas a essa área científica. No entanto, o escritor, ao falar dessas áreas, vai tomar um cuidado especial com a linguagem e vai se aproveitar de alguns recursos que são recursos da linguagem literária. Que recursos, por exemplo? A metáfora. Que recursos ainda? Certa sonoridade, jogo de palavras, uma organização que comece por uma aproximação mais narrativa do assunto. Começar a falar, por exemplo, de uma questão de geografia, começando com a história de uma pessoa que mora num determinado espaço. Então, o ensaio que vai ter características literárias é aquele que vai olhar para a questão científica com uma expressividade literária.
Acredito que assim eu tenha qualificado para vocês o que é um gênero de fronteira. Além disso, há outros elementos. Por que é que o ensaio vai fazer parte dos gêneros literários? É porque, a partir da segunda metade do século XX, a figura do leitor se tornou importantíssima dentro da literatura, seja porque se abre mais claramente todas as questões relativas a mercado e o escritor fica preocupado em influenciar o leitor para que ele adquira o livro, para que ele trate, fale, divulgue a sua produção literária, o livro que ele acabou de editar, mas também porque é uma preocupação apoiada no leitor, porque se chegou à conclusão que todo o processo de interpretação de um texto tem no leitor o elemento fundamental, não apenas porque é o leitor que interpreta, mas também porque esse leitor interpreta de maneiras diferentes o mesmo texto, de acordo com a sua situação cultural, sua situação histórica, a língua que ele fala e a língua em que está escrito o livro e outras características mais. Então, para definir se um ensaio é literário, é preciso um leitor que olhe para esse texto, tendo as informações necessárias, como eu acabei de expor, que vá buscar o científico, porque o ensaio trata de ideias, trata de conceitos, explica, justifica, organiza, mas também precisa de um leitor que busque nesse texto as características estéticas próprias da literatura. Uma outra característica desse ensaio é que o ensaio tem uma tendência para a subjetividade que normalmente os textos científicos não têm. O ensaio permite ao escritor, mesmo que buscando a objetividade da ciência, de vez em quando, expressar-se, opinar, deixar aparecer aquilo que é uma característica da sua subjetividade. Então, para discutir essas questões todas, vamos olhar um pouco mais proximamente que figura é essa do leitor. Então, vamos ver o papel do leitor. Para exemplificar que papel é esse, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no texto que vem a seguir. É um texto da teoria da literatura de um teórico chamado Terry Eagleton. Vamos ao texto. O que importa não são as obras em si, mas a maneira como são coletivamente interpretadas. Maneiras que as próprias obras dificilmente poderiam ter previsto. Tomadas em conjunto, elas são apresentadas como evidência da unidade atemporal do espírito humano, da superioridade do imaginativo sobre o real, da inferioridade das ideias com relação aos sentimentos, da verdade de que o indivíduo está no centro do universo, da relativa desimportância do público com relação à vida interpessoal, ou do prático com relação ao contemplativo, e outros preconceitos modernos desse tipo. Como vocês puderam perceber, ele já começa dizendo da desimportância do texto em si e da importância da interpretação coletiva que se faz desse texto. Mais do que isso, a ideia de que os textos não contêm todas as previsões das suas interpretações. Como um texto, por exemplo, escrito no século XVII, poderia prever as interpretações que vão ocorrer 200 anos depois. Então, é desta discussão, é desse problema que vai surgir a superimportância, a sobrevalorização que vai ser dada ao leitor. Uma outra interpretação que nós podemos ter desse texto do Eagleton é a seguinte: as interpretações são históricas. Isto é, não há como nós dizermos que a interpretação que fazemos agora no século XXI é a mais verdadeira, é a correta, sobre interpretações que foram feitas em outros tempos. Isto é uma decisão super importante em relação à literatura, porque deixa o texto aberto
Há entendimentos que estão acontecendo agora, os que virão e os que já aconteceram. Ora, esta abertura faz com que o texto literário e o texto científico, que também passa pela interpretação, estejam sob a responsabilidade do leitor. É por isso que nós dizemos que o papel do leitor está sobrevalorizado na contemporaneidade. Mas há um outro elemento aí nesse texto do Eagleton que é importante. Ele vai falar que o leitor muitas vezes atua com preconceitos. Ele fala em preconceitos modernos. Não é para se entender preconceito como um lado negativo, né? Aquela opinião formada e que resiste a qualquer argumento. Não é essa a ideia. É a ideia de que nós trazemos, ao longo da nossa vida, nós aprendemos e acabamos trazendo para um texto uma série de informações, uma série de conceitos que nós aplicamos no momento em que nós lemos. Eles constituem uma bagagem, um repertório do leitor e quando ele lê, ele atua com esse repertório. Bem, tendo em vista todas essas características do papel do leitor, acho que nós já temos uma série de informações, de exemplos, para que nós possamos agora chegar num momento importante dessa aula, que é definir o que seja um ensaio. Vamos ver o ensaio. O termo é usado para descrever uma composição em prosa de extensão variada, que trata de um assunto específico. Alguns teóricos chegam a limitar o texto entre 2 a 20 páginas. Em sua etimologia, ensaio vem do latim exagium, que significa ação de pesar, de medir pelo peso. A palavra ensaio também tem outras definições. Se nós tomarmos um dos maiores ensaístas da literatura ocidental, que é Michel de Montaigne, nós vamos ver que para ele ensaio tem a ver com experiência, prova, tentativa. Ora, essa definição do Montaigne estabelece um critério diferente para o entendimento de ensaio. Não é mais uma medida, ou pelo menos não é mais uma medida exata. Vai entrar aí a questão da experiência, do experimentalismo que se faz com a ideia, mas também a tentativa, isto é, um ensaio é uma tentativa que pode dar certo ou pode dar errado. E se pode dar certo ou pode dar errado, ela não tem uma precisão por inteiro. Uma terceira acepção do termo ensaio é da Angélica Soares em Gêneros Literários. Ela vai dizer que ensaio, e vai juntar aí tanto a etimologia latina quanto a perspectiva de Montaigne, ela vai dizer que ensaio é também uma experiência, uma tentativa, mas também vai usar o termo inacabamento. Ora, inacabamento, se eu estava falando de ciência, o que isso significa? Significa que o ensaio, diferentemente de qualquer texto científico que tem por princípio ser unitário, comprovar, vai ter um aspecto discutível, um aspecto que ainda não está completo, que é exatamente onde entra a subjetividade do escritor, a subjetividade do ensaísta e a brecha, a lacuna, que vai permitir uma interpretação variada do leitor. Ora, temos agora, em relação ao termo ensaio, uma série de informações diferenciadas. Vamos, então, passar esta noção de ensaio para o ensaio literário. Vamos exemplificar agora com o Michel de Montaigne. Ele escreve os seus ensaios no século XVI. Esses ensaios tratam dos mais variados assuntos, estão relacionados à política, à história, à cultura do seu tempo, e há alguns ensaios que são
ligados a sentimentos, a afetividades, como, por exemplo, um ensaio sobre o amor aos livros, um ensaio sobre a amizade. E quando nós lemos o texto do Montaigne, nós percebemos que, além dele tratar objetivamente do assunto, dando algumas informações, por vários momentos ele se posiciona, ele se coloca na primeira pessoa, ele exprime a sua opinião e exprime os seus sentimentos. E mais do que expressar essa subjetividade, o Montaigne vai começar a falar de uma forma muito literária, muito bonita, usando comparações, aproximações, perífrases, símiles, para ornamentar o seu texto. Vamos ver um exemplo pequeno, um fragmento apenas de um dos ensaios do Michel de Montaigne. Exponho aqui meus sentimentos e opiniões. Dou-os como os concebo, e não como os concebem os outros. Meu único objetivo é analisar a mim mesmo. E o resultado dessa análise pode amanhã ser bem diferente do de hoje, se novas experiências me mudarem. Não tenho autoridade para impor minha maneira de ver, nem o desejo, sabendo-me demasiado mal instruído para instruir os outros. Vocês devem ter observado que nesse texto alguns elementos são muito importantes e que vão ajudar a compreender a questão do ensaio como gênero literário. O primeiro deles é a subjetividade. O Montaigne confessa: o que eu vou escrever é fruto da minha vivência, é analisar a mim mesmo. Ora, a gente tem aí uma posição que não é uma posição científica, é o sujeito que é a base de toda e qualquer reflexão. A segunda questão é a efemeridade desses conceitos. Se eu mudar, o meu conceito também pode mudar. Esta efemeridade é típica do texto literário. E a terceira questão é a humildade do sujeito que escreve, né? A humildade do ensaísta Montaigne. As minhas qualidades são poucas. E não é uma figura de retórica exclusivamente. O tempo todo, né, nos seus ensaios, ele vai indagar dessas condições intelectuais que ele tem para o entendimento da realidade complexa que ele quer apresentar. Bem, então este é o papel de um ensaísta. Vamos agora ver um ensaísta brasileiro. Vem aí o quadro Com a Palavra. Antônio Cândido de Melo e Souza nasceu no Rio de Janeiro em 1918. Poeta, ensaísta, professor universitário, jornalista e sociólogo. É considerado um dos principais críticos literários brasileiros e um dos intelectuais mais respeitados do país. Um dos diferenciais de suas interpretações da literatura brasileira é a presença de uma análise social e aguda percepção do valor estético dos componentes literários, seja da prosa, seja da poesia. Personalidade extraordinária, cheia de inquietude, ardor e bravura, fremindo de inteligência e generosidade. Era igualitária por natureza. E dizia que foi socialista, mesmo antes de ter a noção da realidade política, porque desde pequena teve a maior repugnância pelas injustiças da sociedade. Nela, o sentimento da igualdade era visceral e provavelmente nunca sentiu entre os indivíduos as diferenças de classe que reconhecia e combatia. Esse trecho final que vocês ouviram, tirado do livro Teresina e seus Amigos, trata da personagem Teresina, que foi uma figura importante na formação intelectual de Antônio Cândido. Mas dá para se perceber na adjetivação, no modo como ele se refere, entusiasmada a participação dela, inteligência e todas aquelas qualidades ali enumeradas, que também nós podemos transferi-las para a figura de Antônio Cândido. Ele é uma pessoa dessa generosidade de alto intelectual, um sociólogo consciente dos problemas do Brasil. Daí a sua importância até os dias de hoje. Mas é sobretudo como crítico literário que ele nos interessa
aqui. Qual é o papel do crítico literário? O que é que ele faz? Que tipo de posição ele ocupa nessa instituição chamada literatura? Então vamos ver agora a crítica literária e suas funções. A crítica literária nasceu junto com a literatura. E nós temos no Brasil vários intelectuais que exercem essa profissão e fazem com alta qualidade. A crítica literária é fundamental para a determinação dos cânones de cada uma das épocas. Ela muda de acordo com o valor que se atribui à arte, com o que se entende como arte, mas a principal função dela é realmente determinar quais autores, que tipo de literatura é considerada boa. Por isso, o crítico deve conhecer a obra para que possa falar sobre ela, recomendá-la e determiná-la como cânone. Sobre a questão do texto crítico se aproximar ao texto literário, é comum, existem vários críticos que são também autores de literatura. Como, por exemplo, Oswaldo de Andrade, um grande conhecido nosso do modernismo brasileiro, que em seu manifesto antropofágico traz as características da sua poesia. Outro autor, Ítalo Calvino, que escreveu vários textos literários em que a sua teoria, por exemplo, sobre o leitor se comprova. Então, essa ligação entre crítica e literatura é bastante comum. E o ensaio é um gênero que, por si só, exige a habilidade de um escritor. É interessante de observar nesses depoimentos como eles se definem, né, ao dizer qual que é o papel da crítica literária e também como eles nos ajudam a entender um pouco melhor o que seja o ensaio enquanto um dos gêneros da literatura. Vamos agora a mais um trechinho do quadro Com a Palavra. Em 1998, Antônio Cândido recebeu o Prêmio Camões, o mais importante prêmio literário, dado aos autores que contribuíram no enriquecimento cultural e no patrimônio literário da língua portuguesa. Por suas contribuições à literatura, Cândido sempre foi muito respeitado e admirado entre os escritores brasileiros. Excelente professor, formou gerações de estudiosos, mestres, doutores e críticos literários, atuantes em vários estados brasileiros. Arguto, sutil Antônio, a captar nos livros a inteligência e o sentimento das aventuras do espírito, ao mesmo tempo em que, no dia brasileiro, desdenha provar os frutos da árvore da opressão e, fugindo ao séquito dos poderosos do mundo, acusa a transfiguração do homem em servil objeto do homem. Assim é Antônio Cândido, na altiva, discreta pureza dos 60 anos. Como vocês viram, trata-se de uma homenagem, não é, ao grande intelectual que é Antônio Cândido. E o Antônio Cândido foi um daqueles mestres que ensinou, não é, os estudantes e os críticos literários a escreverem com muita clareza, não é, a tratarem a literatura também de uma forma literária. Passamos agora a um outro tópico que vai ver uma outra questão relativa ao ensaio. Se chama o ensaio no discurso literário, metaficção e metapoesia. Nesse tópico, nós vamos verificar como se trata de literatura dentro da própria literatura. Metaficção e metapoesia, quer dizer, é um ensaio, o desenvolvimento de ideias a respeito da literatura dentro do próprio texto literário. E para exemplificar, vamos ouvir um trecho de um poema de Afonso Romano de Santana. Desses, sou um dos 222.222 poetas que penosamente descobriram que uma coisa é fazer um verso, um poema ou mais, e receber os elogios médio-medianos dos amigos, e outra, bem outra, é ser poeta e construir o projeto de uma obra em que vida e texto se articulem, letra e sangue se misturem, espaço e tempo se revelem, e que nesta matéria revém o dito bíblico.
muitos os chamados, poucos os escolhidos. Vejam, a metaliteratura, isso que eu chamei dividido em gêneros de metaficção e metapoesia, a metaliteratura é a consciência do fazer literário dentro do próprio fazer literário. O que nós temos nesse caso é a literatura falando dela mesma. Nós temos juntos no mesmo texto a invenção e a forma literária. Nós temos o imaginário literário e a escrita literária falando desse imaginário no mesmo texto literário. E não é uma situação incomum. A literatura brasileira está cheia de exemplos de metaliteratura. Nós podemos começar citando Machado de Assis, que nos seus romances foi repetidamente um ensaísta, ao falar do que fosse o romance, o que era o papel do narrador, qual a função do leitor. Temos também Raul Pompeia, que no livro O Ateneu chega a colocar duas conferências, ele reproduz duas conferências sobre arte dentro do próprio texto ficcional. São dois ensaios dentro do texto ficcional. Outro exemplo é Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, principalmente em Grande Sertão Veredas, ele tem um narrador que fica questionando o que seja o narrar, o que seja, né, a expressão verbal, formal, enquanto uma organização literária. Tem um conto maravilhoso que se chama Cara de Bronze, que é uma teoria sobre a poesia. E é um conto, é uma narrativa ficcional. Outro escritor brasileiro que praticou esse tipo de metaliteratura é Mário de Andrade. Mário de Andrade, nos seus poemas, faz uma teoria da poesia. Ele tem um livro de teoria, se chama Escrava que não é Isaura, que parte de uma metáfora, a poesia como uma escrava. Mais uma escritora ainda, na verdade uma escritora, é Clarice Lispector. Clarice Lispector tem Na Hora da Estrela, por exemplo, que é o seu romance mais conhecido, um narrador, Rodrigo, que fica o tempo todo discutindo o que seja o trabalho literário, as dificuldades que o narrador tem de compor o seu texto literário. E, por último, a poesia de Paulo Henriques Brito, vários sonetos, vários poemas, indagando qual seja a função da literatura no mundo contemporâneo. Ora, esses são alguns dos exemplos de como, dentro do próprio texto literário, é possível fazer um ensaio, expor ideias, tratar de um assunto que deveria ser científico e que está ali envolvido por toda uma formatação propriamente literária. Vimos, portanto, na aula de hoje, essa discussão, essa controvérsia que existe sobre se o ensaio é um texto científico ou se é um texto literário, se ele cabe entre os gêneros literários ou não. Acredito que os depoimentos e os exemplos tenham ajudado vocês a entender um pouco melhor o que é um ensaio, e em especial o ensaio literário que faz parte da crítica literária. Eu trouxe para vocês hoje duas dicas de estudo. A primeira é uma edição da Abril Cultural do livro Ensaios de Montaigne. Aqui estão os textos do Montaigne traduzidos para a língua portuguesa e eu vou me permitir ler um trechinho de um ensaio intitulado A Amizade, para que vocês conheçam um pouco do estilo e da subjetividade do Montaigne. A amizade nutre-se de comunicação, a qual não pode estabelecer-se nesse domínio em virtude da grande diferença que entre eles existe, de todos os pontos de vista. E esse intercâmbio de ideias e emoções poderia, por vezes, chocar os deveres recíprocos que a natureza lhes impôs, pois se todos os pensamentos íntimos dos pais se comunicassem aos filhos, ocorreriam entre eles familiaridades inconvenientes. Mais ainda,
Não podem os filhos dar conselhos ou formular censuras a seus pais, o que é, entretanto, uma das primeiras obrigações da amizade. E aí ele continua, né, fazendo essa comparação da relação entre pais e filhos e com os amigos, né, a relação de amizade. A segunda dica que eu trouxe para vocês é um livro sobre crítica literária. Se intitula A Crítica Literária. É de um francês chamado Jérôme Roger e a edição que eu tenho aqui é da Diffel. Esse livro trata, né, das funções da crítica, como ela se organiza, a sua importância no sistema todo da literatura. Espero que vocês leiam esses livros e que aprendam um pouco mais sobre o que são os ensaios enquanto gênero literário. Até logo!